Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao seu programa França em Direto. Não importa o quanto você errou, fracassou, como está a sua vida. Aquilo que é o importante agora é a maneira, a forma como você vai reagir diante da situação que você está a viver. Talvez você diz, mas como eu posso reagir de uma maneira correta que me levará a atingir os meus objetivos? Por isso, nós estamos aqui justamente para dar para si a direção que você precisa para que então você venha alcançar aquilo que você tanto precisa. Nós temos aqui conosco o Pedro. Muito bom dia. Olá a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês. E, Armando, muitas pessoas, elas querem realizar os seus sonhos. Muitas pessoas, devido a tantos fracassos e derrotas que viveram e estão a passar por situações difíceis, pensam que aquilo que elas tanto queriam alcançar na vida delas já é impossível. Mas nós estamos aqui para dizer para você que você pode realizar os seus sonhos, você pode atingir as suas metas e atingir os seus objetivos. Armando, agora é claro, ela tem que fazer segundo a orientação que nós demos para ela. Exatamente, porque serão orientações práticas, objetivas, orientações que são eficazes. Você verá o resultado positivo na sua vida. Nós vamos agora conhecer como era o antes e o depois do Crisante e da Ana. Eles vão nos contar a sua história e daqui a pouco nós voltaremos com você. Bom dia. Bom dia. Seu nome? Crisante. E você? Ana. Ana. Conte-nos, como é que estava a vida de vocês antes de decidirem estar aí onde vocês estão, que é o altar do sacrifício? Bem, a nossa vida estava totalmente destruída, não havia entendimento, não havia nem sequer diálogo enquanto casal e pessoas. Era brigas constantes, discussões, houve agressões físicas da minha parte, exatamente. Quer dizer, havia um desequilíbrio total da minha parte, 100% mesmo desequilibrada. um ciúme possessivo? Não era ciúme, ciúmes? não. Eu cheguei a um ponto que eu não o suportava olhar para a cara dele, tinha raiva. Uma rejeição Raiva. inexplicável. Era inexplicável. Mesmo amando, Sim. mesmo querendo estar perto, mas quando vocês estavam juntos, é como... Exatamente, eu sentia a falta de... Isso tudo começou quando eu despedi-me de um momento para o outro, larguei tudo. Larguei o meu trabalho estável, não estava bem em lado nenhum, não me sentia bem com pessoas ao meu redor, comecei-me a isolar, ficar trancada em casa. Depressão? A única pessoa, depressão, Reconheceu que você estava a entrar... Estava completamente depressiva, que eu ficava Um processo 3 de dias depressão. sem dormir, 4, o máximo foram 4 dias sem dormir, e depois quando dormia também eram 2 dias para cima, era uma coisa completamente descontrolada. E a pessoa que estava ao meu lado era ele, então era ele que levava por tabela. Eu, quando não estava com ele, tinha a falta, mas assim que ele entrava em casa, começava a criar algo dentro de mim que eu não conseguia controlar. Você certamente não entendia o porquê daquela raiva, o porquê daquela violência. Não, como ela disse, assim que eu entrava em casa começava tudo. Vinham coisas, voavam para cima de mim, a maneira como ela falava comigo, eu tentava perceber, mas mesmo assim ela não deixava, porque ela fechava-se, chegava a estar dias no quarto no escuro, não queria falar comigo. Eu dava-me ao máximo para tentar perceber, mas não conseguia entender o porquê. Qual foi o momento mais difícil desse relacionamento, dessa situação? O momento mais difícil foi um dia em que tivemos um dia inteiro a discutir e nessa noite eu acabei por sair de casa mesmo. Fui para a casa da minha mãe, saí de casa nessa noite, mas na manhã seguinte eu estava lá, de madrugada. Em outras palavras, você não queria aquilo. Eu não queria. Mas para Nada. evitar algo grave, Exato. ou algo pior, você Sim. saiu de casa. Não queria mesmo. Esse também foi o momento mais difícil. Foi o momento mais difícil que nós começámos, era de manhã, inclusive ele é que tinha ido às compras, eu fiquei em casa e assim que ele chegou a casa foi até às 3, 4 da manhã, sempre atrás dele. E o que me irritava mais era quando eu queria discutir com ele e ele não me dava o troco, ignorava, então isso revoltava-me, ainda queria subir para cima dele. E estava buscando a Deus nessa altura, ainda não estava, mas sabia que a violência... Sim. Tentava evitar ao máximo, mas o meu evitar para ela era como um ataque. Insulto, um ataque.
Quando é que mudou tudo isso? Como é que vocês agora chegaram aqui no altar? Tudo mudou assim que eu entrei no centro de ajuda. Foi logo no primeiro dia. Eu nem notei essa diferença em mim. Quem notou foi ele. Que eu passei logo a dormir. Estava sofrendo muito era ele. Você estava deprimida, mas ele que estava sofrendo. Passei a dormir, passei a ter outro ânimo, porque eu estava completamente desanimada, não tinha prazer em nada. Nada. Tinha perdido os objetivos? Tinha perdido. Começou a recuperar a autoestima, a autoconfiança, a recuperar o equilíbrio. Porque a Ana também era muito autossuficiente, queria fazer tudo do jeito dela, da maneira dela. Isso é muito perigoso. Muito mesmo. E a sua vida só estava retrocedendo? Estava a retroceder. Tinha uma vida estável, tinha um emprego estável, tínhamos uma vida completamente estável e de um momento para o outro as coisas começaram a retroceder. Hoje, a esposa completamente diferente? Completamente. Completamente, não é a mesma pessoa. De todo. Casaria com ela outra vez? Todos os dias. Todos os dias. Realmente houve uma transformação. Houve, a maior transformação foi no meu interior. Eu tenho paz. Antes eu era muito nervosa, muito ansiosa. Hoje não. Hoje as coisas estão saindo bem no âmbito familiar, espiritual, econômico, estão trabalhando? Está tudo a correr bem. Sei que coisas maiores virão. Superei muitas vezes neste altar. Qual o seu conselho para essas pessoas que desconhecem o poder do sacrifício? Que sacrifiquem, que venham para o altar, que ignorem aquela vozinha na mente a dizer não sacrifica, não podes, não vale a pena. Vale a pena. Está aí, parabéns, siga nessa fé. Deus é contigo. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns, siga nessa fé. A situação do Crisante e da Ana era uma situação de profundo sofrimento. A situação estava completamente destruída no relacionamento que eles tinham, pensando em se separar. Eles estavam vivendo uma situação difícil, que parecia que não existia mais solução. Porém, nós vemos hoje o resultado, a transformação que houve na vida deles. Eles conseguiram, Pedro, superar esses problemas que eram dificílimos, mas hoje desfrutam de um casamento feliz, realizado, têm paz. Enfim, a vida deles mudou completamente. Exatamente, eu fico pensando no Crisanto, porque ele, quando ficou com a Ana, com certeza nunca esperava passar por tais situações. Ele nunca imaginava ter que passar por aqueles problemas. Mas o facto é que aqueles problemas foram até benéficos para eles de certa forma, pois se os mesmos não tivessem passado por isso, não teriam chegado até o centro de ajuda. Mas no centro de ajuda, o Crisanto, ele viu que era capaz de mudar aquela situação. A Ana percebeu que podia vencer aquele problema. E hoje o sonho deles, o sonho de ter uma família, o sonho de ter um lar, o sonho de ser felizes, foi completamente realizado. E é isso, Armando, que nós estamos propondo para essas pessoas, que nesse domingo ela tem a oportunidade de realizar os seus sonhos, os seus projetos e os seus objetivos. É verdade, Pedro. Quando a pessoa ela tem um sonho dentro dela, então nenhum obstáculo é grande demais para que ela venha tomar a atitude que ela tem que tomar. E o Crisante e a Ana são o exemplo disso. Eles tomaram essa decisão de participar no centro de ajuda, de dar uma oportunidade para eles serem felizes. E se você está aí com esse sonho e você não tem conseguido o realizar, então essa é a sua oportunidade. Neste domingo, pelas 9h30 da manhã, ali no número 139 Avenue do Président Wilson, na La Plaine de Saint-Denis, você terá essa oportunidade de realizar o sonho que você tem dentro de si, porque é possível sim. Nós vamos a mais um caso verídico e daqui a pouco voltamos consigo. Eu era uma mulher muito complexada, complexo de inferioridade. Achava que era a pior das mulheres. E isso gerou dentro de mim muitos medos, muita insegurança. E isso fez com que os meus relacionamentos fossem sempre frustrados. Até que um dia a pessoa que me convidou, que hoje em dia é o meu marido, convidou-me para participar nas reuniões do Centro de Ajuda.
esses traumas, esses complexos foram embora e aquilo que eu fazia antigamente, que fazia de mim uma mulher muito ciumenta, uma mulher muito insegura, hoje já não sou assim. Através do trabalho do Centro de Ajuda, hoje sou uma pessoa transformada, hoje sou uma pessoa confiante, realizada, sinto-me segura, já não sou mais ciumenta como era, hoje tenho paz. Você veja o caso da Vera. A Vera, que era uma pessoa muito complexada. E eu pergunto, como é que uma pessoa que é complexada, ela pode sonhar? Porque ela acha que não consegue nada. Acha que não consegue vencer na vida. Então, a Vera, ela venceu os seus complexos. Ela enfrentou o que ela tinha que enfrentar, mas ela tomou decisões e atitudes que fizeram com que os complexos delas fossem deixados de lado, deixados para trás. E quando ela aprendeu a sonhar, quando ela aprendeu a usar a sua convicção, quando ela aprendeu a usar o poder que está dentro dela, então ela começou a sonhar e o sonho dela se tornou realidade. Hoje a Vera é uma nova pessoa, uma pessoa completamente transformada, Armando. E isso pode acontecer também neste domingo. Essa pessoa ela vai vir e ela vai lutar pelo seu sonho e na oportunidade ela deve trazer também um pão, porque estaremos apresentando o pão, porque não podemos esquecer que nesse domingo será o Dia Internacional da Família. Exatamente. E como dizias, o exemplo da Vera, quer dizer, ela que era uma pessoa triste, complexada, hoje é uma pessoa cheia de motivação. E é isso que tem acontecido aos domingos, pela manhã, quando a pessoa ela chega no centro de ajuda, ela chega num estado, por vezes, de complexos, angústia, tristeza, amargura, mas quando ela recebe a energia positiva, ela recebe a força do Espírito de Deus, então tudo muda. A pessoa ela tem uma nova perspectiva de vida, uma outra visão, ela consegue ver a vida de um outro horizonte. E é isso que você está tendo a oportunidade de fazer. Por isso, neste domingo, você tem essa oportunidade de ter uma nova história, de começar uma nova realidade na sua vida. Por isso, traga esse pão que será apresentado ao Criador e certamente você verá a sua vida, ela ser transformada. Nós vamos a mais relatos de pessoas que elas conseguiram superar os problemas e atingir os seus objetivos e daqui a pouco nós voltamos consigo. Como era a sua vida, como estava a sua vida antes de chegar ao centro de ajuda? Olha, pastor, minha vida antes de chegar ao centro de ajuda estava destruída. Eu tinha um casamento destruído, sofrido, muito sofrimento mesmo. O meu marido, ele vivia na rua. Nós morávamos na mesma casa, mas nós estávamos praticamente separados, não é? Não tinha mais aquele convívio entre marido e mulher. Ele saía para trabalhar, ficava na rua, chegava de madrugada, passava a noite, às vezes não vinha embora, chegava no outro dia, fim de semana saía na sexta, chegava na segunda de manhã ou no domingo à noite, nunca estava em casa. Nós estávamos separados, não havia mais casamento, não tinha mais diálogo, eu sofria os filhos e, na verdade, sofria ele também, não é? Porque ele também não era feliz. Haviam amantes? Ele fazia isso por conta de outras pessoas? Havia muitas amantes, né? Ele tinha muitas mulheres na rua, muitas. E, por final, ele tinha uma que era fixa, que foi aí que chegou mesmo o fim e a destruição. Como é que a senhora se sentia em meio a essa situação, né? A senhora desprezada pelo seu marido e sabendo que ele tinha outras mulheres e até uma mulher fixa. Como é que a senhora se sentia? Muito mal, péssima, assim, não sei nem explicar, é uma dor incalculável. Você anda na rua, você chora 24 horas, você não consegue fazer nada em casa, você não cuida dos filhos direito, você maltrata os filhos, é uma dor incalculável, não tem explicação, só quem passa é que sente, é que sabe, é mesmo muito dolorido, é muito doído. Qual foi o pior momento na sua vida?
O pior momento foi quando ele chegou, deitou e disse para mim, vou encostar bem por cantinho que é para não encostar em você. Parecia que ele estava deitado ali do lado de uma leprosa. Não queria nem encostar. Aquele dia para mim foi o fim. Foi a gota d'água. Como é que a senhora chegou? Foi assim que chegou no centro de ajuda? Foi assim que eu cheguei no centro de ajuda. Totalmente destruída. E o que a senhora encontrou no centro de ajuda? Encontrei pessoas que me ajudaram. Encontrei um pastor que veio até mim, ele de cara já viu que ali eu precisava de ajuda, porque eu já cheguei chorando. Sentei chorando, assisti a reunião chorando, só chorava. E tudo que o pastor falava, eu chorava. Parecia que era tudo para mim aquilo, não é? Então, no fim da reunião, ele veio ter comigo, conversou, me ensinou, explicou direitinho o que eu tinha que fazer, disse, vou ajudar a senhora. E começou a me ajudar, começou ali um processo. Ele começou a ensinar e eu comecei a fazer tudo direitinho ali, ponto por ponto do que ele estava me ensinando. Aí veio a campanha, eu fiz a campanha, fiz meus votos, fiz meu sacrifício, fiz tudo direitinho. Quando a senhora fala campanha, se refere à Fogueira Santa de Israel? Fogueira Santa de Israel. Fiz tudo direitinho. Foi aí que a minha vida mudou. Durante quanto tempo a senhora esteve sofrendo com esse problema no seu casamento? 10 anos, quase 10 anos. Faltou um pouquinho, mas mais ou menos. O que aconteceu, senhora Rosângela? De imediato, pastor. De imediato, meu marido veio para a igreja e nunca mais saiu. Nunca mais. Veio um dia, quando eu dei por mim, ele estava do meu lado. Eu tomei até um susto quando eu olhei do lado e vi ele do meu lado. Eu não esperava assim tão rápido, né? Eu pensei que ele ia mudar. Eu acreditei naquela palavra e eu sabia que ele ia mudar, porque eu confiei. Mas eu não achava que fosse assim tão... né? Como é que está o casamento da senhora agora? Hoje está uma maravilha. Eu tenho um marido abençoado, tenho uma vida abençoada, eu tenho uma casa boa, eu vivo bem, meus filhos vivem bem. Eu sou totalmente realizada e feliz. Que maravilha. Qual o conselho que a senhora dá a essa mulher que também está sendo repudiada, trocada? O que a senhora diz a ela? Que ela venha também ao centro de ajuda, que ela procure um centro de ajuda mais próximo da casa dela, que ela quebre o orgulho, porque eu, na verdade, era muito orgulhosa também, sabia do centro de ajuda, mas aquele orgulho lá dentro não deixava, só mesmo quando o sofrimento bateu e apertou e a dor não aguentava mais, que era insuportável, eu vim. Então, o conselho que eu dou a ela é que ela venha, que ela procure um homem de Deus, procure uma pessoa que possa ajudar, porque aqui ela vai encontrar. Maravilhoso esses casos verídicos dessas pessoas que superaram os problemas que estavam a viver na sua família. Pedro, nós temos visto tantos lares que têm sido destruídos pela traição, pelas brigas, pelos vícios, mas aquilo que nós acabamos de assistir é justamente o contrário. E é isso que tem acontecido com as pessoas que têm dado oportunidade para que o seu lar seja restaurado. E neste domingo, Dia Internacional da Família, essa pessoa ela tem essa oportunidade de desfrutar da paz, da união, do amor no seu lar. Exatamente, por isso ela deve trazer um pão, porque Jesus disse, eu sou o pão da vida. Então, nós cremos e acreditamos que esse pão, quando consagrado e apresentado ao Criador, será o pão da vida. Você que tem tido um casamento que está morto, você que tem tido a sua família morta, você que tem visto os planos dos seus filhos irem por água abaixo, você que tem visto a sua vida econômica indo de mal a pior e isso tem trazido desgosto para a sua família, você que tem sofrido com doenças no seu lar, na sua família, então você vai trazer este pão até nós, até ao centro de ajuda e ali nós vamos consagrar este pão ao Criador e com certeza tudo que está morto na sua casa, tudo que está morto na sua família vai ressuscitar porque Ele disse, eu sou o pão da vida, Armando. Exatamente, esse pão da vida. E vida é isso que você estará a receber. Nós vamos conhecer agora o caso verídico da Natália e daqui a pouco voltamos consigo.
Como é que a senhora se chama? Maria Teresa Nogueira. Dona Maria Teresa, conte-nos qual foi a mudança, qual foi o milagre que a senhora recebeu? Senhor Bispo, eu hoje cheguei aqui à igreja bastante debilitada. Tenho estado toda a semana com alguma inflamação interna e desde ontem que estava afeta-me bastante os olhos. Estava com receio até de nem poder conduzir. Aliás, que se verifica pelo olho direito que está ainda avermelhado, mas já me passou a dor desde que toquei no manto, com toda a fé e toda a certeza de que iria ser curada. E a senhora chegou hoje então com esse problema? Aqui a senhora tocou no manto? Sim, e com a minha fé e a minha perseverança passou-me a dor, porque estava mesmo muito aflita dos olhos. Muito bem. A senhora sente-se bem agora? Sinto-me muito melhor. Carla, o que aconteceu quando você tocou no manto consagrado? Quando fiquei de pé ainda estava a fazer oração, tinha dor porque tenho 2 próteses, não podia continuar de pé. Depois eu fiquei assim, vou sentar, não vou sentar, em nome de Jesus vai passar. Fizemos a oração. Essas próteses foram colocadas há muito tempo em si? Sim, já há 1 ano. E lhe doía quando fazia determinados movimentos? Sim, para ficar de pé há muito tempo não consigo, tenho dor. Depois da oração fui e toquei no manto, a dor passou. Caminha aqui comigo, vem cá, isso, volta agora, volta, agora. Isso. E a dor que você sentia? Passou quando toquei no manto. Escuta o que eu vou lhe falar. Isso é apenas um sinal. Porque vão acontecer em todas as áreas da sua vida coisas extraordinárias. Chega! Dê um basta a isto tudo. Nós podemos ajudar. Liga agora 21 836 8008. Amigo 24 horas. Vamos ouvir, vamos ajudar. E quando cheguei ao centro de ajuda, era uma jovem muito deprimida e com pânico, não conseguia sair à rua e evitava ao máximo de estar junto com as pessoas. Os meus pais levaram-me para o centro de ajuda. Comecei a ver que começou a ter uma mudança em mim, como tinha o grupo jovem, começaram a puxar por mim. Também foi assim que eu comecei a querer ir mais ao centro de ajuda, a aparecer mais grupo jovem. Eu agradeço todos os dias por existir, porque eu não sei a esta altura onde eu estaria se não existisse o centro de ajuda. Quando eu ouvi falar da Fogueira Santa no centro de ajuda, e eu vi que podia, aquilo que estava a acontecer com os outros que eu ouvia, que também tinham medo, que também tinham pânico, podia também resultar acontecer comigo. Então foi uma oportunidade, porque eu não queria continuar dessa maneira. Eu sabia que podia haver uma transformação em mim. Então isso que me levou a participar da campanha. Após eu ter participado da Fogueira Santa, eu vi em mim, comecei a notar que eu já não era a mesma, porque em casa eu era muito respondona, deixei de haver, até os meus pais começaram a notar que começou a ter uma diferença, uma transformação. Eu vejo que para quem quer uma transformação, não uma mudança, uma transformação, tem que se lançar a 100%, porque essa é a porta que nós podemos ter para poder alcançar aquilo que nós queremos, nossos objetivos. Após a casar e passado uns tempos, eu tinha um sonho de ser mãe, mas esse sonho eu vi que, consultando os médicos, esse sonho não ia se realizar, porque eles disseram que eu tinha que consultar e mandaram consulta de infertilidades e para os 2 hospitais, porque aquilo que eu tinha impedia que eu tivesse filhos. O primeiro disseram-me que eu tinha um quisto no ovário de 4 centímetros, que isso impedia. Mas ungindo com óleos, tudo fazendo a corrente da saúde, isso desapareceu. Mas ao consultar, o médico detectou um outro problema, eu não tinha ovulação. Então isso impedia que eu engravidasse. Eu nunca hesitei, eu sabia aquilo que Deus já tinha feito na minha vida, eu sabia que ali eu ia alcançar aquele sonho que eu tinha. Após eu participar, fazer a Fogueira Santa em propósito de eu ser mãe, eu sei que eu participei em julho e no mês de setembro eu engravidei. Porque eu determinei que antes do final do ano eu tinha que engravidar.
E tinha que ser de modo natural e não recorrendo a modos artificiais como era a infertilidade. E após a cada campanha é uma oportunidade. Não só uma oportunidade, mas eu creio também que quando Deus pede-nos algo, Ele quer ver se nós nos deixamos, se nós ficamos nas mãos dEle. Ou então, ao sacrificar o nosso eu, nós nos mostramos que nós estamos dependentes dEle. E assim podemos alcançar os nossos objetivos. Eu nunca fiquei fora de uma campanha de Israel, porque eu creio que para quem tem sonhos, eu acho que os sonhos nunca terminam só num. Todos os anos temos que ter um sonho e um objetivo para alcançar. E eu creio que essa Fogueira Santa é sempre o caminho para nós alcançarmos nossos objetivos. Bom, diante daquilo que você acabou de assistir, você só será fracassado, derrotado, continuará com uma vida infeliz se você não reagir positivamente. Porque Pedro, esta pessoa, diante dos casos verídicos, ela sabe que atitude tomar para que então a vida dela venha a ser diferente. Exatamente. Ela só vai continuar na mesma situação, como tu disseste, se ela quiser. Porque a proposta está feita, ela sabe onde nos procurar. Nós temos os centros de ajuda em toda a Europa, aqui na França, vários centros de ajuda. Então ela pode nos procurar ligando para o Amigo 24 Horas, se você quiser saber mais informações, que é o 09-5314-6504, aonde você vai ter a oportunidade, então, neste domingo, de realizar o seu sonho, de transformar a sua família e ser uma pessoa completamente diferente, Armando. Exatamente. Então, agora, toma a sua decisão, porque certamente você desfrutará de uma vida de qualidade, tá certo? Número 139, Avenue du Président Wilson, na La Plaine de Saint-Denis. Esse é o endereço para todos aqueles que habitam na região parisiense, o trabalho para a comunidade lusófona e, como dizia o Pedro, então, se você quer conhecer um outro endereço mais próximo da sua casa, por toda a França, existem vários centros de ajuda, então você liga para o Amigo 24 Horas, tá certo? Foi um prazer imenso estar com todos, assim em especial, que o Todo-Poderoso ilumine a sua vida. Até a próxima.